Olá pessoal, estamos de volta aqui para contar mais um pedacinho das histórias do Seu Virgulino. Seu Virgulino era um exímio contador de histórias. Um dia ele reuniu o pessoal na sala, naquele sofá que ele reformou, e contou uma história de um sábio. Essa história ficou na minha mente a noite inteira, e no outro dia eu acordei e fiz uma pergunta para ele. E essa pergunta gerou uma outra história. E essa história que eu vou contar para vocês agora. Como ele falou de um sábio, falou de sabedoria, e eu fiquei pensando e perguntei para ele no outro dia: o que é sabedoria? Um garoto de 8 anos, 1 ano e pouco, 9 anos. É difícil a gente entender essas histórias de sabedoria. E ele me levou para fora da nossa casa. E lá em Nova Venécia tem uma montanha chamada Pedra do Elefante. E da onde eu estava, ele me fez uma pergunta: dá para ver a pedra? Eu olhei e dava sim para ver. E ele me perguntou: aquela montanha é mais alta ou é mais baixa que você? É maior ou menor que você? Do ponto de vista de onde eu estava, parecia que a montanha era bem pequenininha e eu era muito maior do que a montanha. E ele falou: sabedoria é exatamente isso. Sabedoria é uma montanha bem longe, muito longe, que quando você olha, parece que você sabe tudo sobre essa montanha. Você é muito maior que ela. Mas aí você tem que se aproximar da sabedoria. Quanto mais você se aproxima, acontece uma coisa interessante. Ela vai se avolumando e você vai diminuindo. E o caminho é árduo, o caminho é difícil, e você tem que começar agora a caminhar esse caminho em direção à sabedoria. E cada vez que você avança, cada lugar íngreme que você passa para entender sabedoria, para chegar mais perto da sabedoria, para chegar mais perto da montanha, você vai vendo essa montanha se avolumar na sua direção. E quando você chega no pé da montanha, você vai dizer, como disse um grande sábio, ele disse assim: de tudo que sei é que nada sei. Na verdade, a montanha nos humilha, a montanha nos deixa humildes, ela nos deixa carentes de saber cada vez mais. E é intransponível a sabedoria. Sabedoria é infinita. Nós vamos olhar essa montanha e ver que ela é intransponível. E o sentimento de sabedoria é o sentimento que você é dependente, que você sabe muito pouco, que você é um eterno aprendiz. E ele me deu uma lição prática disso. No café da manhã, na minha casa, a nossa cozinha cheirava a pão feito em casa, a pão caseiro. Isso meus amigos vão lembrar. E ele pegou um dos pães da dona Geralda, que estava cheirando muito, e ele colocou em cima da mesa. Pegou uma faca e disse para mim: olha, você vai cortar o pão e eu vou escolher o pedaço. Interessante é que podia pegar um pão para cada um, mas ele preferiu que colocar um pão só em cima da mesa. Eu corto, ele disse, você corta e eu escolho o pedaço. E eu cortei no meio do pão, bem no meio do pão. E ele escolheu um pedaço. E no outro dia, ele pegou a faca e disse: lembra da lição de ontem? Agora sou eu que corto o pão e você escolhe o pedaço. E ele pegou a faca e, de propósito, cortou um pedaço maior e o outro ficou menor, naturalmente. E disse: agora você escolhe o pedaço.
E eu, como criança, nós somos maus por natureza. Nós somos egoístas por natureza. Lógico, escolheu o pedaço maior. E ele olhou para mim e disse daquela maneira toda especial que ele tinha de dizer as coisas. Ele disse: isso é justiça. Isso é igualdade. Eu corto e você escolhe o pedaço. Nunca você corta e você mesmo escolhe o pedaço. Isso quer dizer que onde começa o meu direito, termina o seu. Onde começa o seu direito, termina o meu. Isso se chama justiça. Eu tive uma das maiores lições da minha vida com meu pai, porque ele me ensinou como dividir as coisas. Ele me ensinou como ser justo. Meus filhos, eu procurei passar essa mensagem para eles também. Eu sei que eles sabem que eu ensinei isso. E hoje, se eu tenho filhos maravilhosos, é porque meu pai foi assim. Eu sou um homem cheio de defeitos, cheio de dificuldades, cheio de problemas, mas tudo de bom que eu tenho foi o meu pai que me ensinou e a minha mãe, que ele aprendeu as duras penas. Não somos perfeitos, mas temos que repassar essa mensagem para as pessoas, para que elas possam também passar para as gerações seguintes. Eu não quero ir embora antes de passar todo esse conhecimento que eu aprendi para as pessoas. Que Deus nos abençoe.